Muito bem. Essa aula sobre acomodação, ela é um resumo do principal objetivo da refração. O objetivo da refração é encontrar a melhor lente que dê a melhor visão para o paciente na ausência de acomodação. Então, entender o fenômeno da acomodação é fundamental para uma boa refração. Então, para a gente entender a acomodação, a primeira coisa que precisa saber é que é uma sincinesia, é um reflexo inconsciente, portanto, e ele é simultâneo e bilateral. E a acomodação ela não acontece sozinha. Sempre que tem acomodação, eu vou ter convergência e miose. Tá? Então, a acomodação ela é bilateral e ela é inconsciente. Então, a gente não tem como medir de uma maneira muito precisa o valor dessa acomodação. Tá? O fato é que alguns pacientes vão ter astenopia, que é uma queixa aos esforços visuais relacionados à acomodação. E a astenopia ela é totalmente subjetiva. Eu não tenho como medir quanto de astenopia o paciente tem. Eu consigo identificar se eles têm, sim, ou se ele não tem, não. Tá? Se ele tem ou se ele não tem. Se ele tem, eu vou presumir que a causa é a acomodação, porque a origem da astenopia é a acomodação. E se ele tem astenopia, eu vou presumir que seja da acomodação e vou eliminar a acomodação. Ou 8 ou 80, ou tudo ou nada. E aí eu vou com tudo contra a acomodação. Se a queixa não é de astenopia, então eu não me preocupo com a acomodação. E a divisão que a gente tem que fazer na prática clínica é: essa queixa é astenopia? Está relacionada à acomodação? Sim ou não? Se está relacionada à acomodação, elimina a acomodação, elimina a queixa. Se não está relacionada à acomodação, eliminar a acomodação não muda a queixa. Tá? E existe, na verdade, para a acomodação, um fenômeno chamado tolerância acomodativa. Para a mesma acomodação, alguns pacientes vão se queixar mais e outros vão se queixar menos. Então eu não tenho como medir qual é a acomodação que vai gerar astenopia. Como é que a gente resolve então? A gente parte de princípios populacionais e de experiência clínica. Não tem mágica aqui. Bom senso é a palavra, tá? Mas o fato é que a gente só consegue saber o quanto que existe de acomodação sob cicloplegia. Então, para a gente poder entender a refração, a gente precisa conhecer a acomodação, e para conhecer a acomodação, somente sob cicloplegia. Então, não existe refração sem cicloplegia. Ou melhor, existe, mas ela vai ter uma margem de erro totalmente desconhecida, que pode ser maior ou menor. A gente até consegue, vamos dizer assim, presumir, inferir, chutar qual é a acomodação e se isso vai influenciar ou não para o paciente. Mas sempre que a gente estiver no campo da presunção, do chute, a gente tem que saber que pode estar errando. Então, toda refração é sobre cicloplegia, não existe refração sem cicloplegia. E, na verdade, essa sincinesia, acomodação, convergência, miose, ela não é igual ao longo da vida. Ela é maior na infância e menor na idade adulta e menor ainda na velhice. Na verdade, essa tolerância acomodativa, que é uma medida indireta da acomodação, ela evolui de uma maneira linear, regressiva, ou seja, ela vai diminuindo de forma aproximadamente linear ao longo da vida, numa média de uma dioptria a cada 10 anos. E se a gente fizer uma média populacional grosseira, a gente vai encontrar que em 15 anos, 3 dioptrias são suportáveis ou toleráveis no quesito acomodação. E com 25 anos, aproximadamente 2 dioptrias, com 35 anos, aproximadamente uma ou nenhuma dioptria, para longe. E a partir dos 40, 45 anos, a gente entra na zona da presbiopia, que é a dificuldade para perto relacionada à acomodação. Então, na verdade, a presbiopia, que é a manifestação clínica dessa regressão linear ou progressão linear regressiva da tolerância acomodativa, que começa a ser percebida perto dos 40 anos. Vamos de novo. A presbiopia é a percepção clínica da progressão linear regressiva da tolerância acomodativa
que é percebida a partir dos 40 anos para perto, mas que começa quando a gente nasce e diminui num ritmo de 1 dioptria a cada 10 anos. Linear. Tendo esse gráfico aqui, ou essa ideia desse gráfico, resume toda a linha de raciocínio que a gente vai usar sempre que a gente tiver a acomodação envolvida. Seja na presbiopia, seja na astenopia. Então vamos lá. Acomodação, convergência, miose. E a gente tem que falar sobre a pupila. E a gente vai fazer uma revisão rápida da farmacologia da pupila. Primeiro a gente tem que saber que a fenilefrina ela provoca dilatação da pupila, porque ela é um agonista simpático e atua nas fibras radiais do esfíncter, com a sinapse no gânglio cervical superior. Tá? Já a pilocarpina, ela faz miose, porque ela é um agonista parasimpático e atua nas fibras circulares e no músculo ciliar, com a sinapse no gânglio ciliar. Tá? Ou seja, ela é parasimpático. E aí sim, aquilo que nos importa, a tropicamida, cicloplégica e a atropina provocam a dilatação mais cicloplegia, porque são antagonistas parasimpáticos e, portanto, também atuam nas fibras ciliares e no músculo, nas fibras circulares e no músculo ciliar, tá? Só que são antagonistas parasimpáticos. E esse é o grupo farmacológico que nos interessa. Mas ele nos interessa não pela midríase, que dentro da refração é um efeito colateral. Deixa eu voltar aqui. Porque a midríase, ela aumenta o orifício por onde a luz passa e, portanto, ela aumenta a aberração periférica e, portanto, ela pode diminuir um pouquinho a qualidade da visão. Quanto mais fechada a pupila, maior a profundidade de campo. Imagina que eu tenho aqui um buraco, né? Se ele é pequeno, isso é da fotografia, eu vou ter uma profundidade de campo maior. Se eu tenho um orifício maior, eu vou ter uma maior aberração dos raios periféricos, tá? Da periferia. Então a imagem vai ser muito mais desfocada quanto maior o meu orifício de abertura. Então uma pupila dilatada, ela pode trazer uma queda da acuidade visual relacionada à midríase, né? Relacionada a, vamos dizer assim, a aumento da profundidade de foco. Desculpa, a diminuição da profundidade de foco relacionada ao aumento da aberração periférica, tá? Então vamos lá. A midríase, ela não é importante na refração. Midríase, do ponto de vista farmacológico. O que nos interessa é a cicloplegia. Então eu diria que a midríase é um efeito colateral dos cicloplégicos. Cicloplegia é a paralisia da acomodação no músculo ciliar, é isso que nos importa. Como efeito colateral vem a midríase, tá? E existem três categorias de cicloplégicos. E eu vou riscar aqui a fenilefrina, porque a fenilefrina ela é um simpático mimético, ela faz midríase sem cicloplegia, ou seja, ela só dá o para-efeito sem ter o efeito principal. Então, a fenilefrina ela não é utilizada na refração, por isso que ela está aqui, para poder ser riscada, tá? E aí nós temos três fármacos. O principal e o padrão ouro fundamental é a atropina, ela é um parasimpático lítico e anticolinérgico, né? Então ela provoca midríase em 45 minutos, mas a cicloplegia em 2 horas. Então, após 2 horas da atropina é que nós vamos fazer o exame de refração. E dura de 7 a 10 dias. Portanto, na prática clínica ela não é utilizada. Mas ela é contra o padrão ouro contra qual todos os fármacos vão ser testados, tá? Existe também a tropicamida, que é um parasimpático lítico, que ela provoca midríase e cicloplegia em torno de 20 a 30 minutos. Então vamos usar como 25 minutos o ponto médio de referência para o exame de refração. E ela dura de 6 a 8 horas, tá? Só que ela é um cicloplégico fraco.
Então ela não é considerada um bom cicloplégico. O midriacil ele até pode ser utilizado naqueles casos em que eu não quero uma cicloplegia muito boa, ou seja, todos os casos de refração que eu não quero saber a refração do paciente, tá? E portanto nos sobra o ciclopentolato, que é o cicloplégico, que é o fármaco de escolha na refração, porque ele consegue uma cicloplegia muito próxima à cicloplegia da atropina em 40 a 50 minutos, então nós vamos usar o tempo médio aqui de 45 minutos como referência e pode perdurar até 24 horas, tá? Mas o que nos interessa é isso aqui, ó, cicloplegia em 45 minutos. Então, em todos os casos em que eu preciso ter cicloplegia independente do efeito colateral, eu vou usar cicloplégico e fazer o exame de refração 45 minutos após. E não importa o tamanho da pupila, porque o que me interessa não é a midrise, e sim a cicloplegia, e a cicloplegia está relacionada ao tempo de 45 minutos. Maior ou menor dilatação não faz diferença nesse momento para a refração. E um segundo conceito aqui. Vejo que usar fenilefrina está fora de questão porque ela é um simpático mimético e não tem cicloplegia, tá? Usar atropina está fora de questão porque demora 2 horas para fazer o efeito, dura até 10, às vezes até mais dias. Então, clinicamente não é prático. E entre o cicloplégico e o midriacil, juntar os dois, eu vou estar fazendo uma barbárie no momento da refração, porque eu vou estar com duas drogas que vão ter o mesmo mecanismo de ação, disputando o mecanismo de ação, só que uma em 45 minutos e a outra em 25 minutos, e disputando o local de ação da sinapse. Então eu vou ter ciclo e midriacil. E eu nunca vou saber se o ciclo ou o midriacil vai se ligar maior e se eu tenho que examinar os 25 ou os 45 ou os 30 ou os 35. É impossível saber. Então não devo juntar as duas drogas, midriacil com cicloplégico, quando eu quero fazer a refração para abolir a acomodação, tá? É um erro também. Se eu quero abolir a acomodação, eu tenho que usar uma delas e aí eu vou escolher sempre o ciclopentolato e sempre 45 minutos, ponto, acabou. Isso a gente está falando de paralisia da acomodação, de cicloplegia, mas eu posso querer trabalhar com a amplitude da acomodação, que é a diferença entre a acomodação mínima e a acomodação máxima. A acomodação mínima eu já sei que ela é medida sob cicloplegia. É a refração sob cicloplegia. Agora, como eu vou medir a amplitude máxima de acomodação? Ela tem que ser dinâmica. Então é mais fácil eu medir primeiro a amplitude máxima e depois a amplitude mínima, né? Do ponto de vista lógico na sequência do consultório. E tem algumas maneiras que a gente pode fazer isso. Uma delas é através de uma régua de acomodação, que nada mais é do que uma vareta, que eu encaixo no refrator e que ela tem as medidas em distância, em polegadas ou em centímetros, e que eu vou conseguir medir qual é o ponto próximo de acomodação do paciente. Tá? Isso pode ser feito com uma fita métrica também, enfim. Qual é a menor distância focal que o paciente ainda enxerga. Tá? E aí eu sei que a dioptria é a recíproca da distância focal. Se o paciente consegue um ponto próximo de 10 centímetros, quer dizer que a capacidade de acomodação dele é 10 dioptrias em relação ao que ele já vem usando de longe. Aí depende de qual é o grau de longe dele, né? Só que eu só vou saber o grau de longe sob cicloplegia. Então já entra vamos dizer assim, um certo conflito de interesses aqui. Eu deveria primeiro fazer a refração sob cicloplegia, num segundo momento, a partir daí, fazer a amplitude de acomodação, tá? A outra maneira é fazer com lentes esféricas negativas. Então eu vou colocando lentes negativas no paciente para longe, enquanto ele ainda enxergar 20/20, tudo bem. Quando ele perdeu 20/20, quer dizer que eu cheguei no limite de acomodação e eu descobri, portanto, qual é a acomodação máxima, tá? É a quantidade de lentes negativas que o paciente conseguiu superar e ainda enxergar 20/20. Agora, tudo isso é um teste de esforço. De esforço muscular. Quanto é a capacidade? Esse teste de acomodação é um teste de esforço muscular. Qual é a capacidade máxima do paciente de esforço máximo? Agora, ele é um teste pontual, momentâneo. Ele não é um teste contínuo. É mais ou menos a mesma comparação momentânea. É mais ou menos a mesma comparação de eu ir na academia e fazer um teste de esforço e ver quantos quilos eu consigo levantar e que sejam lá 20 quilos, ou 30 quilos, ou qualquer quantidade de quilos. A partir daí, eu digo para o meu paciente, portanto, agora você vai carregar esses 30 quilos para o resto do dia.
Já que você consegue levantar durante 5 segundos, significa que você consegue carregar eles durante todo o dia. É o que a gente faz quando a gente testa a máxima acomodação. Durante 5 segundos ele consegue. E a partir daí a gente vai dizer que ele deve usar durante o dia todo esse esforço. O que vai gerar astenopia. E aí eu volto a dizer, astenopia, que isso aqui é totalmente subjetivo e não tem como a gente estabelecer um parâmetro para isso. A melhor estratégia é, em casos de suspeita de astenopia, eliminar completamente a acomodação. Alguns colegas usam uma medida aproximada, que a gente consegue, através de qual é o estímulo acomodativo pela convergência, então a gente consegue ter a amplitude de acomodação, vamos dizer que sejam 10 dioptrias. Tá? O paciente consegue acomodar e ter um foco a 10 centímetros, e ele tem 10 dioptrias de amplitude de acomodação. Tá? E aí eles recomendam que a gente faça essa diferença entre teste de esforço e teste de resistência, considerando que esse é um teste de esforço, para um teste de resistência aqui é todo dia, a gente vai deixar o paciente fazendo entre 1/3 e 1/2 dessa amplitude. Então, se o paciente tem 10, eu vou deixar 5 para ele, mais 5 nos óculos. Ou 1/3 é 3 para ele, mais 7 nos óculos. Tá? O que é totalmente subjetivo. Entre 1/3 e a metade, mais ou menos uma variação enorme entre o máximo e o mínimo. Não vai, se eu estou usando todo um teste empírico, e se eu sei que o objetivo é eliminar a acomodação, então eu vou eliminar a acomodação, porque essa é a origem do problema. Para mim é mais lógico, tá? E eu vou eliminar a acomodação baseado numa aproximação em que eu vou ter uma dioptria a cada 10 anos, partindo de 15 anos eu tenho 3 dioptrias para longe. Tá? Essa é a linha de raciocínio, e isso aqui resume toda a linha de raciocínio que a gente pode utilizar com relativa segurança na hora de considerar o raciocínio de prescrição em casos de astenopia, ou em casos que a gente precisa envolver a acomodação. Tá? Então, eu errar ou eu deixar o paciente de 15 anos acomodando 3 dioptrias, tudo bem. Eu deixar um paciente de 35 anos acomodando uma dioptria para longe, tudo bem. 4 dioptrias para perto, tudo bem. A partir daí, eu deixar um paciente de 45 anos acomodando para longe, já não é tão legal. E acomodando para perto, já começa a não ser tão legal também. Ao mesmo tempo que eu deixar uma criança de 15 anos, vamos dizer que ela tenha 15 anos, com uma refração estática de 5 dioptrias, talvez aqui eu esteja com algum problema. Talvez sim, talvez não. Se eu suspeito que esse é o problema, eu vou eliminar a origem do problema e vou receitar tudo ou quase tudo. Se eu acho que isso aqui não é um problema, então eu não vou receitar nada. O que é importante entender é que essa progressão linear ela é progressiva e vai diminuindo para longe e para perto conforme a gente vai aumentando a idade. E esse é o ponto aqui da presbiopia. Então, aos 45 anos, um paciente não tem mais tolerância acomodativa para longe e ainda tem alguma tolerância para perto que vai se perdendo com o tempo, tá? E a partir dessa necessidade é que a gente vai começando a receitar um pouquinho mais ou menos de adição ou de prescrição para longe. O princípio de raciocínio é o mesmo, tá? Então, o que a gente precisa é quanto que falta, o que a gente precisa entender e responder para o paciente é quanto que falta para a distância de trabalho, tá? E aí depende da idade e da distância de trabalho. Se a gente considerar a distância de trabalho de 33 centímetros, o que o paciente precisa fazer de esforço é 3. E o quanto que ele tem a partir dos 40 anos depende da idade, e aí depende o quanto que eu vou receitar. Como regra, existe essa tabelinha, 40 anos mais 1, 45 anos mais 1,5, 50 anos mais 2, 60 anos mais 3, a cada 5 anos vai aumentando meia dioptria. É uma aproximação clínica que funciona muito bem, tá? Mas a origem dela é essa parte da tabela escondida.
que é a acomodação residual para a idade. A gente sabe que aos 40 anos, a acomodação residual ainda é 2. Em média, ó, tá? Ainda é 2. Então, para 33 centímetros, que ele precisa de 3, me falta 1 aqui. Aos 45 anos me falta 1,5, aos 50 anos me falta 2, aos 60 anos me faltam todos os 3. Agora, se a distância de trabalho for outra, por exemplo, o paciente for um músico ou o paciente for um técnico em eletrônica, eu vou ter outra necessidade e, portanto, a acomodação residual é a mesma, mas o que eu vou receitar vai ser diferente. Se o paciente tem 50 anos, para uma distância de trabalho de 25 centímetros, eu preciso complementar com 3. Ao mesmo tempo que um paciente de 40 anos, para uma distância de trabalho de 50 centímetros, não vai se queixar de nenhuma, ou não vai se beneficiar de nenhuma prescrição. Então a gente vai usar adições diferentes, dependendo da idade, dependendo da distância de trabalho, tá? Baseado no princípio de acomodação residual. E essa é a tabela que vocês têm que guardar. E aí entram as dúvidas clínicas que todo mundo se atrapalha e que agora fica fácil de resolver. Quanto prescrever da acomodação? Primeiro, tudo o que falta para ficar confortável. Essa é uma regra geral que a gente vai usar como princípio, tá? No presbítero corrigido para longe, no hipermétrope, no míope, em todos eles a gente vai usar a mesma linha de raciocínio. Tudo o que falta para ficar confortável. Existe um mito que a hipercorreção no míope é um pecado. Então o míope de -1, que recebe um óculos -2, é um erro terrível, porque ele está acomodando uma dioptria aqui. E o hipermétrope de +1, que não está usando nada, também está acomodando 1 aqui. Tem -1 aqui, ó. Ele está acomodando. Só que isso aqui não é considerado um erro terrível no hipermétrope, enquanto no míope esse é um pecado mortal. E aí eu bato de frente com essa teoria, porque na verdade, sintomaticamente, os dois vão estar muito parecidos. Nenhum dos dois vai se queixar. Esse aqui não é um problema e esse aqui não é um pecado. O que a gente precisa é dar, quando necessário, a lente mais positiva que dê a melhor visão, desde que seja necessário para ficar confortável. Então, se o paciente hipermétrope não tem queixas, não precisa corrigir mesmo. Agora, se o hipermétrope tem queixas, ele não deve ficar acomodando. Então, o princípio é quanto prescrever da acomodação residual. Se ele tem queixas, tudo. Se ele não tem queixas, o suficiente dentro daquela regressão linear. E com isso, com essa linha de raciocínio, a gente pode avançar para as questões de quanto prescrever e por que nem sempre o que eu vou prescrever na receita é aquilo que eu vou encontrar na refração do paciente. Então, uma coisa é o que eu encontro na refratometria, outra coisa é o que eu encontro no teste de lentes, e a outra coisa completamente diferente, ou muitas vezes completamente diferente, é aquilo que eu vou colocar ou não na receita. E agora sim, na próxima aula, a gente pode falar sobre esse tipo de assunto.